Entrando aqui na página do nosso Facebook para dar início a mais uma reflexão bíblica. Entrando aqui na página do nosso Facebook. Entrando aqui na página do nosso Facebook para deixar mais uma reflexão bíblica, agradecendo a Deus por mais esse dia que Ele tem nos concedido, né? Estava aqui meditando, antes da gente entrar na reflexão, acho que eu já falei isso algumas vezes, né? Acho que hoje o grande problema que os falsos ensinadores estão criando está no fato de uma coisa que está acontecendo. O que é? A gente vai estar vendo hoje, né? A proliferação, palavra complicada, deixa eu ver, proliferação, né? O aumento de muitas coisas que você está vendo que não tem nada a ver com Bíblia. Meu amigo, como a gente diz aqui no linguajar cearense, o marmota. É muita marmota feita em nome de Deus, né? E uma das técnicas e estratégias que os falsos ensinadores estão usando é o de negar o óbvio. O que é o negar o óbvio? Você nega o óbvio quando você vê, sabe uma coisa que está na cara? Tem uma coisa que está na cara, mas a pessoa nega. Dá um exemplo aqui, ó. Isso aqui é um caderno. Tá vendo que é um caderno? É pequeno, mas é um caderno. Um caderninho de anotações, é um caderno. Aí quando é que eu vou negar o óbvio? É quando eu olho para esse caderno e eu digo para você, isso aqui não é um caderno. Não, isso aqui não é um caderno não. É o quê? É um porco. Pior, um porco com asas. É um porco voador. Não, isso aí não é um caderno não, é um banco. É um banco da pessoa sentar. É um banco, é uma cadeira. Não, isso não é um banco não, é uma cadeira. Tá entendendo? Então, os falsos ensinadores hoje, eles estão trabalhando muito com essa questão do negar o óbvio. Porque é o negar o óbvio. É você ver uma coisa e você negar. Não é isso. Não é isso. Aí eu chego para você, abro a Bíblia, que a Bíblia é o manual de fé, regra e prática do cristão, e mostro uma coisa para a pessoa, mas a pessoa nega o óbvio. Não é desse jeito, não. Não é isso. Tá entendendo? Hoje o negócio é negar o óbvio. Tá lá. Tá na Bíblia. É a palavra de Deus. Mas a pessoa nega o óbvio. Não, é isso dentro do campo do ensinamento, né? E assim surgem as heresias. A pessoa tá vendo o negócio e fica negando. Não é, não é, não é. Aí surgem essas marmotas que estão aí, né? E sempre que eles notam que existem os focos de resistência, porque hoje as heresias elas estão tomando de conta de todos os lugares, né? Falso ensinamento. Aí quando eles notam que existem os focos de resistência, eu sou um foco. Eu sou um foco. Um foco de quê? Um foco de resistência. Eu sou um dos poucos que ainda está tentando, né? Segurar a corda e manter as coisas do jeito que é para ser. Aí vem alguém com um balde d'água e tenta apagar o nosso fogo, espalham boatos, conversas, acaba com o nome da gente. Se cria toda uma campanha. Para quê? Para trazer descrédito ao nosso nome. Por quê? Porque dá medo. Bora acabar logo com o nome dele aí. Por quê? Porque se ele for lá para a minha igreja, ele vai pregar e vai acabar com a bandalheira. Gente como eu passa por isso. Qual é o medo? Porque se tenta sufocar o nosso nome de pessoas como eu, se cria toda uma campanha para desacreditar nome de pregadores como eu. Ninguém desacredita mentiroso. Mentiroso ninguém vai tentar desacreditar, não. Agora gente como eu, pessoas com pregadores como eu, se cria toda uma campanha. Para quê? Para acabar com o nosso nome e a nossa reputação. Para quê? Para que a gente não vá, tipo assim, eu vou acabar logo com o nome dele aqui, para quê? Para ele não ir lá na minha igreja. Porque se for pregar na minha igreja, vai acabar com a bandalheira. Tá entendendo? Então, eu faço parte de um foco de resistência
Eu vou até usar a expressão aqui no Ceará, que ainda está tentando, né? E você vai notar aqui que eu posso até ter as minhas falhas e as minhas dificuldades. Tem gente por aí até dizendo, me ameaçando, dizendo que vão tirar a minha capa. Estou aqui querendo entender que capa é essa. Vamos tirar a tua capa, hipócrita, gritando. Estou aqui até agora tentando entender que capa é essa que estão querendo tirar de mim. Que estão querendo tirar. A capa que no nosso linguajar local aqui é quando você é o hipócrita, né? Porque hoje o pessoal está tentando negar o óbvio, dizendo que o que está na Bíblia não é aquilo que você está lendo. Quando aquela verdade ofende o herege, ele vai tentar o quê? Ele vai tentar, não é desse jeito não, né? Aí depois ele vai tentar apagar os focos de resistência. E os focos de resistência que eu estou dizendo são as pessoas que ainda tentam primar pela chamada sã doutrina. Aí se tenta criar toda uma campanha para desacreditar o nosso nome, né? Quando as pessoas notam que tem alguém ouvindo a gente, meu Deus, já fica todo mundo preocupado, vamos para lá, para perto. Vai lá para perto, vamos começar com para quê? Para tentar desacreditar o nosso nome. Mas por quê? Não é tanto uma coisa pessoal contra a gente. É contra aquilo que a gente prega. Porque dá medo. Dá medo. Voltar a ser as coisas como elas eram antigamente. Então, Messias, você vai estar pregando a respeito do quê? E eu queria, pelo amor de Deus, já que tem tanta gente que se preocupa tanto comigo, tanto com a minha vida, é uma câmera de vigilância 24 horas, eu queria que essas pessoas que se preocupam demais comigo, no sentido de o que é que ele está fazendo, para onde ele vai, talvez tentando achar até algo para apontar em mim, desligasse a câmera de vigilância que aponta para a minha vida e atentasse um pouco para a Bíblia, atentasse um pouco para a palavra de Deus, né? Porque preocupa muito, é o Messias, não é o Messias, vamos corre todo mundo para lá, vamos lá, vamos dar início à campanha. Eu fico assim, meu Deus, eu queria que essas pessoas que gastam tanto tempo tentando desacreditar pessoas como eu, no âmbito da palavra, da pregação, atentassem um pouco mais para a Bíblia. Porque se essas pessoas atentassem um pouco mais para aquilo que a Bíblia diz e gastassem menos tempo nessas campanhas de calúnia e difamação, o nosso Brasil talvez voltaria a ser o que ele já foi. Porque ou épocazinha miserável que a gente está vivendo, é cada marmota. Vou entrar aqui na reflexão. Às vezes você vê o cara falar cada besteira. O cara quer pecar. Ele quer pecar, mas ele não está satisfeito somente com a prática do pecado. Ele quer dizer que Deus está aprovando. Aí mete a Bíblia na história de forma distorcida. Não, Deus também aprova. Aí uma vez eu estava até vendo um comentário aqui na internet de um negócio que está acontecendo aí. Está crescendo muito no nosso país. Eu disse, cara, quer pecar, peca. Quer pecar, peca. Cara, quer virar mulher, vira, cara. Quer botar uma peruca, quer virar mulher, vira. Ei, cabra, quer botar um salto alto, cabra? Quer botar um salto alto? Bota. Mas não meta Deus na história. E eu não estou fazendo referência somente a esses movimentos do qual eu acabei de falar. São muitos outros. Quer pecar, peca. Vai pecar, cara. Vida é tua. Só vai prestar conta com Deus, não é comigo não. Mas não mete Deus na história não. Como? Dizendo que Deus está aprovando esse negócio. É isso que incomoda a gente. Pessoas como eu pregamos a palavra de forma sincera. O quê? É que o cabra, além de pecar, ele ainda diz, Deus aprova. Deus aprova o homem andar de salto alto. Aí o cabra não está satisfeito com o pecado, ainda bota uma igreja dizendo, não, Deus está aqui. É isso que eu falei, meu amigo, quer pecar, peca, mas não meta Deus na história, não. E eu tô com sorte porque eu sou um anônimo ainda, viu? Porque a galera por aí que é conhecida nacionalmente, eu já até coloquei aqui uns vídeos aqui, eu não sei se nessa página, mas em outros, os linguarudos do nosso país, os linguarudos, os bocão, boca aberta, ou os bocão em que sentido fala demais, estão até sendo jurados de morte. Eu até coloquei de um pastor aí que foi falar demais em um culto aí, os que não estão sendo processados, estão sendo jurados de morte. Beleza? Beleza. Messias, tu vai estar pregando a respeito do que? Um assunto que hoje quase ninguém prega, né? 7 momentos em que a correção divina é desprezada. 7 momentos em que a correção divina é desprezada. E eu vou tentar fazer um negócio aqui. O que é que eu vou fazer? Antigamente eu colocava somente o esqueleto do esboço. Além do esqueleto do esboço, eu vou colocar alguns comentários, né? De tipo que eu tirei de bíblias de estudo,
de livros e vou colocar a fonte da pesquisa para depois, né? De repente, quem está lendo, estudando a palavra de Deus, vai lá, né? Eu queria comprar uma Bíblia de estudo, um comentário e tal. Eu queria mais me aprofundar. Abaixo do esqueleto do sermão que eu elaborei, eu vou estar colocando alguns comentários e juntamente com os comentários eu vou colocar a fonte da pesquisa, porque quando a observação é minha, eu coloco minhas observações. Agora, quando pertence a outra pessoa, eu faço justiça. O que é meu, o que é dos outros é dos outros. Vou fazer igual o outro agora, uma pessoa que tem acolá que diz, eu só quero o que é meu. O que não é meu, eu digo, é de fulano. Tá entendendo? Tá entendendo? Não quero ser processado por violação de direitos autorais. Mas é até para dar uma base para quem está querendo comprar uma Bíblia de estudo, né? Se aprofundar um pouco mais na palavra de Deus, aí você vai lá e pá, você vê lá no comentário, aí lá embaixo eu coloco. Abaixo do texto bíblico eu vou colocar o comentário e vou colocar a fonte. Beleza? Isso é um costume que eu peguei de tempo de faculdade de teologia. Né? Você vai estar montando um pensamento, aí você pesquisa algo para fortalecer o teu pensamento e juntamente com a fonte da pesquisa você coloca ali a origem de onde você tirou, tudo bem? 7 momentos em que a correção divina é desprezada, né? Como é que é isso, Messias? Correção divina é aquele momento que Deus ele corrige alguém por meio da sua palavra, usando alguém, pá, e alguém vai lá e diz, eu não quero, eu não recebo. É claro que existem muito mais momentos como esse na Bíblia, mas a gente vai destacar aqui 7 momentos em que a correção divina é desprezada. Primeiro momento, Isaías 9:13. Todavia, este povo não se voltou para quem o fere, nem busca o Senhor dos Exércitos. Primeiro momento em que a correção divina é desprezada nesse sermão temático, Isaías 9:13, ó. Todavia, este povo não se voltou para quem o fere, nem busca o Senhor dos Exércitos. Tem um jargão no evangélico que diz assim, né? Quem não vem pelo amor, vem pela dor, né? Tem que diz assim, fulano não vem numa boa, Deus vai quebrar ele todinho. Aí quem sabe ele se converta. Já sei, Deus não vem, fulano de tal não se converte numa boa, Deus vai botar ele no leito. Vai adoecer, ele vai se converter. Esse trecho bíblico aqui, Isaías 9:13, vai mostrar que isso aí não é uma regra. Acontece, mas não é uma regra. Por quê? Porque o texto vai estar dizendo o seguinte, ó. Todavia este povo não se voltou para quem o fere, nem busca o Senhor dos Exércitos. Isaías 9:13, né? Então esse texto vai dizer assim, ó. Todavia este povo não se voltou para quem o fere. Em que sentido? Quem é o fere aqui? Quem o fere? Esse ferimento aqui está fazendo referência ao momento em que Deus está disciplinando alguém. E lá no Velho Testamento, sempre que Deus disciplinava a nação, você vê que era costume o povo, a cidade de Jerusalém, o lado norte de Israel, ser invadido por uma nação estrangeira. E Deus feria o povo nesse sentido, né? E o texto vai estar dizendo aqui em Isaías 9:13 que tinha gente que era tão ruim que nem quando Deus estava ferindo, a pessoa se voltava para Deus. Do mesmo jeito, tem muita gente hoje. Do mesmo jeito tem gente hoje. Dentro e fora das igrejas. Tem momento da nossa vida, irmão, que Deus quebra a gente todinho. Deus quebra a pessoa todinha. Quando não toca no indivíduo, toca no coletivo. Deus sacode o barco. Deus fere um, Deus fere outro, para ver se alguém se toca e diz, cara, eu preciso voltar para Deus. Isaías 9:13. Às vezes Deus quebra a pessoa. Às vezes Deus fere. Às vezes Deus sacode o barco para ver se o profeta e a profetisa se desperta e larga de ser omisso. Mas o povo é tão ruim, nós somos tão ruins, que nem Deus ferindo a gente se volta para Ele, cara. Isso tem um ditado popular que diz, né? Isso é um jargão evangélico, mas isso não é regra. Quem não vem pelo amor, vem pela dor, irmão. O texto aqui está dizendo, Isaías 9:13. Tem momento que nem Deus ferindo, a pessoa se volta para Ele. A pessoa não cai na real. Cai na real você, meu amigo. Tem momento que a aprovação é Deus criando uma situação ruim para a gente ter um crescimento. Mas tem momento, né, que essa aprovação não é para fazer você crescer, não. Essa aprovação é para fazer você crescer. Não, irmão. Às vezes não é para fazer você e eu crescer, não. É para converter.
Tem provação permitida por Deus que é para fazer o homem e a mulher crescer espiritualmente. Agora tem teste, tem provação que é para converter. Tem gente que não está precisando, não é amadurecer, crescer não. Você está precisando se converter. Deus está sacudindo o barco. Deus está ferindo, Deus está quebrando, Deus está arrebentando. Desculpe aqui eu parti pro grosso. Deus está até matando gente. Tem gente morrendo. Mas não. Nós somos bons demais. Eu sou um bom fariseu. O publicano é que se arrependia. Na parábola do fariseu e do publicano. Mas como eu sou um bom fariseu, eu não tenho do que me arrepender. Eu sou um bom fariseu, por que eu vou me arrepender? Eu dizimo. Eu não peco como os outros. Na minha casa todo mundo é santo. Eu não vou me arrepender do quê? Mas Deus sacudindo o barco dos santos. Tem santo morrendo. Na minha casa só tem santo, ninguém peca. Deus sacudindo o barco dos santos. É Deus matando o santo. É Deus matando os consagrados e as consagradas. Mas a gente não se desperta. Por causa da nossa dureza. E a gente despreza, né, irmão? Só que ninguém prega essas coisas nas igrejas hoje, né? Porque é politicamente incorreto. Pregar o que eu estou pregando hoje é politicamente incorreto. Tem um amigo meu que ainda não se converteu lá na empresa. E a gente estava conversando, a gente conversa um pouco a respeito, né, de questão de fé, religião. Esse meu amigo ainda não se converteu, mas ele é muito inteligente. Aí ele estava dizendo, Messias, eu estava mostrando, eu aqui o Messias, eu mostrei alguns trechos bíblicos para ele, né? Aí ele falou, Messias, mas como é que pode, Messias, pregar um texto desse, o povo vai tomar como indireta? Eu falei para ele, não, cara, não é indireta não, isso aqui é a palavra de Deus. E ele falava para mim, sabe? Eu acho assim, Messias, que ele falando, esse meu amigo descrente, sabe? Ele falando para mim, descrente não no sentido pejorativo, mas no sentido de que ainda não se converteu. Ele falou para mim assim, Messias, eu acho assim, que Messias, isso tem na Bíblia? Tem. Eu falei, tem sim. Mostrei para ele, né? Ele, vixe, Messias. Pois eu acho assim, que para a pessoa pregar isso aí na igreja, eu acho que isso aí o povo vai tomar como indireta. Aí eu olhei para ele, e toma mesmo, tem gente que fica com raiva, tem gente que fica chateado. Primeiro exemplo, primeiro momento em que a disciplina, a correção divina vai ser desprezada. Isaías 9,13, né? Todavia este povo não se voltou para quem o fere, nem busca ao Senhor dos Exércitos. Segundo momento, Jeremias 2,3, me ajuda aí, para de murmurar, para de uivar, e ora aí, vai me ajudando. Se não quer dar glória a Deus, pega pelo menos uma Bíblia aí, que eu estou te abençoando nessa manhã, viu? Estou te abençoando. Vou deixar um estudo bíblico para você aqui de graça. O que professor de seminário de teologia faz pago, eu estou fazendo de graça. O que professor de faculdade de teologia faz pago, aliás, não faz nem pago, eu estou fazendo de graça. Jeremias 2,30, não precisa me pagar nada, não estou cobrando oferta de ninguém. Estou aqui, meu filho, mas só que a gente não valoriza. Só o que é fácil demais, ninguém valoriza, né? Messias, tu é fácil demais. Né? O povo gosta de coisa complicada mesmo, né? Coisa difícil. Jeremias. É por isso que ninguém quer Deus. O próprio Deus é um exemplo de algo que é fácil e ninguém quer. Deus é fácil. Deus é fácil demais, sabia? Tá igual a irmã que desprezava o irmão, né? O irmão gostava da irmã. Uma história que eu vi, né? Que eu vi ali que eu pensei. O irmão gostava da irmã. A irmã disse que não gostava do irmão porque o irmão era fácil demais. Aí escolheu uma pessoa totalmente complicada que nem crente não era, né? Aí pagou um preço tão grande. Aí dizia, ele é facinho demais, é facinho demais. Aí pegou um cara que não era convertido, acabou com a vida dela. Então o que é que acontece? Deus é um exemplo de coisas que são fáceis, né? E a gente não quer. Deus é fácil demais, cara. Principalmente aqui no momento, nesse contexto que a gente está vivendo. Brasil. Só comprar uma Bíblia e dizer, eu quero receber Jesus como meu único e suficiente Salvador. E procurar um local para se congregar. Pronto, já está salvo. O segundo momento em que a correção divina vai ser desprezada, Jeremias 2,30, né? Jeremias 2,30. Em vão castiguei os vossos filhos, eles não aceitaram a minha disciplina. A vossa espada devorou os vossos profetas, como o leão destruidor, né? Então aqui é interessante porque além de Deus dizer que o povo que estava desprezando ele, Jeremias 2,30, ainda tinha profeta sendo assassinado. O segundo momento em que a disciplina divina foi rejeitada, Jeremias 2,30, em vão castiguei os vossos filhos,
eles não aceitaram a minha disciplina. A vossa espada devorou os vossos profetas como um leão destruidor, né? Então quer dizer que tem gente, irmão, que além ainda de rejeitar a pregação sincera, ainda promove perseguição contra o obreiro. Tem gente que não fica somente no não. Como é que é o não? Eu não escuto, eu não recebo essa pregação, eu não gosto desse irmão. A pessoa, além de dizer não para a palavra, ainda participa do assassinato de profeta. É o que o texto está dizendo. Isso era muito comum. Isso era muito comum, tanto no Velho como no Novo Testamento. O que é, Messias? Obreiro ser apedrejado, ser perseguido, ser morto, assassinado, caluniado, receber ameaças de morte. Irmão, aqui é a verdade nua e crua. Aqui nós não estamos para entreter ninguém, não. Nós estamos para pregar a verdade. E a Bíblia diz aqui, irmão, que em Jeremias capítulo 2:30, além do povo resistir à pregação da palavra de Deus, ainda matava os profetas. E é legal que quando você vai lá para o Novo Testamento, né? Jesus no capítulo 23, ele vai dizer para os fariseus e religiosos dos seus dias, né? É interessante vocês, né? Vocês falam tão bem dos profetas e vocês são os próprios que ainda manda construir os sepulcros dos profetas, né? Tem gente que diz assim, né? Eu amo a verdade. Meu Deus, aqui em casa todo mundo ama a verdade, todo mundo aqui em casa é crente, nós rejeitamos o pecado. Meu Deus, eu não gosto de crente assim como o Messias. O Messias é falso profeta. Mas aqui em casa nós amamos a verdade. E eu digo, eu amo a verdade cavando a cova do obreiro. Eu amo a verdade cavando a cova do obreiro. Eu amo a verdade e edificando o sepulcro do profeta. Messias, eu gosto tanto de gente que fala a verdade, eu gosto tanto que estou mandando aqui fazer o teu sepulcro, Messias. E o teu sepulcro, ele é lindo. É no azulejo, Messias. Vai ter canto para botar até a tua foto. Messias, eu gosto tanto de quem fala a verdade, Messias. Eu gosto tanto que aqui no meu quintal eu já mandei edificar mais de 30 sepulcros. Cada um para um obreiro diferente. Tá todo no azulejo. Tá bem pintadinho. Vai ficar uma coisa linda. Messias, tem até o teu sepulcro já sendo preparado. Por quê? Porque eu gosto da verdade. Eu gosto tanto que essa é a maneira que eu achei de homenagear os profetas, os homens de Deus e as mulheres de Deus. Como? Edificando sepulcros para ele. Eu gosto tanto daquele pastor que fala a verdade. Aquela pastora, esposa do pastor, ela fala a verdade. Eu gosto tanto dela. E como é que tu prova que tu gosta dela? Já mandei cavar o sepulcro dela. Manda avisar lá para a irmã, pro irmão, que o sepulcro deles já estão preparados. Dá até para botar a foto. Aqui jaz pastor fulano de tal. Aqui jaz a esposa do pastor fulano de tal. Aqui jaz tem até o sepulcro do Messias, do obreiro solteiro. Nós somos interessantes, né, irmão? Irmão, teve um amigo meu nessa semana que falou para mim, amigos descrentes, que lá na empresa eu sou um cara brincalhão. Quem me conhece pessoalmente sabe que eu sou brincalhão. Mas quando a gente tá pregando a palavra, a gente fala sério. Ele falou para mim assim, Messias, se a gente... Ele falou assim para mim, Messias... Ele falou, sabe, um questionamento interessante. Messias, a gente não vai para a igreja também, se congrega para buscar conhecimento? Então o que é que acontece com quem já tem muito conhecimento? Para que continuar se congregando? Se a pessoa já tem conhecimento, eu falei para ele, não, cara, existe a necessidade de a gente estar sempre relembrando. Porque senão a gente esquece. Nós temos uma tendência miserável a cauterizar a nossa mente no sentido da gente estar pecando e não estar mais nem aí para nada, irmão. Tem momento da nossa vida que nós estamos numa situação espiritualmente falando tão miserável que a gente é capaz até de matar alguém em nome de Deus. Jesus falou isso no Evangelho de João, que ia ter gente matando pregador em nome de Deus, ia estar achando que estava fazendo um serviço para Deus. Irmão, tem hora que a gente está com a mente tão cauterizada, com a mente tão cega, que é capaz da gente até participar do assassinato de alguém em nome de Deus. Jeremias capítulo 2, versículo 30, Deus usando Jeremias falou, né? Em vão castiguei os vossos filhos, eles não aceitaram a minha disciplina. A vossa espada devorou os vossos profetas. Aí, como um leão destruidor, mano. Os caras, além de rejeitar a palavra, ainda mandavam matar os obreiros. Messias, o segundo exemplo de disciplina rejeitada
Eu não chamo isso aqui de evangelho radical. Eu chamo isso aqui, irmão, de evangelho. É o que está na Bíblia. Eu lá tenho culpa se tem gente se esquivando dos assuntos, só pregando o que é conveniente. Jeremias 5,3 é o terceiro exemplo de correção divina desprezada. Jeremias 5,3. Ah, Senhor, não é para a fidelidade que atentam os teus olhos? Tu os feriste e não lhe doeu. Consumiste-os e não quiseram receber a disciplina. Endureceram os rostos mais do que uma rocha e não quiseram voltar. Jeremias 5,3, né? Vou repetir a leitura. Ah, Senhor, não é para a fidelidade que atentam os teus olhos? Tu os feriste e não lhes doeu. Consumiste-os e não quiseram receber a disciplina. Endureceram o rosto mais do que uma rocha e não quiseram voltar. Interessante. Logo aqui no começo, Deus usando o profeta Jeremias, Jeremias vai dizer uma coisa, que Deus ama a verdade, né? Ele vai dizer, ah, Senhor, não é para a fidelidade que tu atenta, né? Deus atenta para a verdade, né? Então, irmão, se você não está envolvido com a verdade, você pode pregar, pode louvar, pode reformar a igreja, pode ter a voz, cantar como roxinol. Mas se você não tem envolvimento com a verdade, anda usando de duplicidade, meu filho, eu sinto muito te dizer, Deus não está atentando para você não, viu? Deus atenta para quem tem negócio com a verdade, irmão. Deus tem compromisso com quem tem com a verdade. Coloquei nessa minha página do Facebook aquela historinha do pintinho e da raposa, né? A raposa estava doida para comer as galinhas do galinheiro. Aí qual foi a tática da raposa? Ficou espalhando boato, campanha de boato dentro do galinheiro para deixar as galinhas empolvorosas. Botando as galinhas até contra a liderança do galo, que o galo é que mandava no galinheiro, né? Aí a raposa ficou espalhando boato para deixar as galinhas, os frangos, tudo doido, os pintos, para fazer eles fugir do galinheiro e ficar à mercê da raposa. Tem gente que usa a tática da raposa, viu, velho? Acorda aí, viu? Tô aí, meu filho. Tá aprendendo com o Titio Messias, viu? Tem gente que é igual a raposa, mano. Fica com campanhazinha de boato. Diz que é evangélico, mas fica com aquelas marmotas. É a doutrina da raposa. Espalhando boato pra quê? Pra poder assustar. A palavra é conturbar o galinheiro. A conturbação do galinheiro. Conturbando. Espalhando boatinho. Conversinha igual a raposa. A raposa ficava do outro lado da cerca, ó. O seu galo não tem capacidade de dirigir o galinheiro. O seu galo é doido, não sabe o que tá fazendo não. O galo é doido. Aí os frangos, as galinhas, tudo. É verdade, o galo não sabe dirigir, não sei o que, botando uns contra os outros. Deus tem compromisso com a verdade, mano. Não é com gente que tem envolvimento com essa doutrina da raposa que eu acabei de falar, não, que tá na minha página, não, viu? Não fique achando que Jesus vai batizar alguém no Espírito Santo nessa igreja se você não abandonar essa doutrina do cão. Essa arabaxurian de cantarabachai, isso é doutrina do cão, irmão. Quem está de inocente na história, Deus entende. Quem está de inocente na história, Deus entende. Deus até entende, embora não concorde. Tipo, às vezes tem a pessoa que está acreditando no boato, porque ele está ali ouvindo e acredita. A culpa é de quem sabe do que está acontecendo e continua com aquela macacada todinha da raposa. Deus não batiza ninguém no Espírito Santo, por quê? Porque o Espírito de Deus é o Espírito da verdade, irmão. Não, é porque Deus ele mudou. A dispensação é outra. Nós estamos na mesma dispensação. Nós estamos na dispensação da graça. Não mudou, Jesus não mudou nada. Quem mudou foi eu e você. Que não temos mais compromisso com a verdade. É negocinho de conturbação, botar uns contra os outros, fofoquinha, boato. Quer calar a boca dos outros à força. O texto aqui está dizendo, irmão. Jeremias 5,3. Não atentas, Senhor, para a fidelidade? Deus atenta para a verdade e para a fidelidade, irmão. Deus não tem compromisso com gente mentirosa, não. Olha o que o texto diz. Consumiste-os e não quiseram receber a disciplina. Endureceram os rostos mais do que uma rocha, né? Tem gente que rejeita a disciplina, a palavra de Deus assim, ó. Você nota logo, né?
pessoa não gosta da pregação. Quando está na tua frente até faz assim. Quando tu dá as costas, o semblante cai como o semblante de Caim. Quando está de frente para você, a paz do Senhor. O abraço do tamanduá. Ô glória. Ô glória. Agora, quando você dá as costas, eu te odeio. Eu não gosto de você. Endurece o rosto. Não tem doutrina. Não tem doutrina, velho. Eu vou falar, não tem doutrina. Não tem doutrina. O estado do Ceará está carecendo de doutrinadores. Por isso que tu está se assustando com a minha pregação. O que é que eu estou fazendo? Eu só estou expondo o texto bíblico. Não tem mais doutrina. Agora é momento de celebração. Culto de ensinamento são poucos ministérios. De doutrina só tem o nome. Por isso que quando a gente prega duro, o povo se assusta. E olha que eu não estou pregando duro não. Eu só estou expondo o texto. Eu não concordo com você, Messias. Esse tem com Deus que botou o texto aqui na Bíblia. Deus, por que tu deixou, Deus, esse texto ser escrito na Bíblia? Isso tem com Deus, mano. Vai jejuar pela minha vida, não. Vai jejuar para Deus te dar uma resposta. Esse quarto exemplo de momento em que a palavra de Deus foi rejeitada. Amós 4:9. Feri-vos com o crestamento e a ferrugem, a multidão das vossas hortas e das vossas vinhas, e das vossas figueiras e das vossas oliveiras. Devorou o gafanhoto, contudo não vos converteste a mim, disse o Senhor. Lá em Deuteronômio, eu li Amós 4:9. Lá em Deuteronômio 28, Deus ele vai dizer, a partir do momento que vocês, Deus tinha uma aliança com o povo de Israel, né? A partir do momento que vocês quebrar a aliança comigo, eu vou deixar de abençoar vocês nessa área. Aí aqui, Amós 4:9, é Deus dizendo, como vocês não cumpriram a parte de vocês, eu também não faço a minha. Amós 4:9. Interessante, né? Lá em Deuteronômio capítulo 28, existem textos bíblicos que falam da aliança que Deus tinha com o povo. A aliança condicional. É como se Deus dissesse, faça a sua parte que eu faça a minha. No momento que você deixa de fazer a sua parte, eu não faço a minha, não. Porque tem promessa na Bíblia, irmão, que é condicional e tem coisas que são incondicionais. Tipo, independente de você ser fiel ou não, Deus ele vai fazer. Agora já tem coisas que para Deus fazer depende de mim e de você. Aí nós só estamos querendo que Deus faça a parte dele, né? Nós só estamos querendo que Deus faça a parte dele. Não estamos querendo fazer a nossa. Então você vai ver que existem momentos na Bíblia que existem promessas que são para abençoar e tem promessa de Deus que é para punir, né? No Velho Testamento acontecia muito isso, né? E no Novo também. Tem coisa no Novo Testamento que se você não se enquadrar, você não vai ser abençoado, não. Dá um exemplo aí, Messias. Se você não permanecer fiel a Deus, Jesus volta agora, tu não sobe no arrebatamento, não. Mas só que nós só queremos as promessas boas, né? Posso falar uma coisa? Posso? Irmão, eu creio que quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, Deus usa ela com os dons espirituais assim direto. Mas eu não acredito, eu não creio em um determinado local onde as visões são somente visões de Deus vai abrir a porta do emprego, Deus vai dar uma chave no carro, tu vai sair, bom, Deus, tu botou aquela causa na justiça, Deus abre. Irmão, é 10 anos na igreja, esse obreiro só tem esse tipo de visão. Eu glorifico a Deus pela tua igreja, sabe por quê? Porque até agora não apareceu ninguém em pecado. Porque não tem visão de correção. Tipo, Deus usando alguém com um dom de profecia, com uma pregação, dizendo, se não se arrepender, vai para o inferno. Eu me envolvo com isso aí. Nunca parou para prestar atenção nisso não, irmão. Em algumas visões, algumas manifestações de dons, alguns ministérios, em que a pessoa passa 10 anos pregando, mas não tem uma exortação. Eu dobro meu joelho para jejuar, aí Deus me dá uma visão. Meu irmão, não tem uma visão de advertência. A gente não vai ficar toda hora sufocando o povo, irmão. Só com exortação. É claro que Deus também consola. Mas tem que ser equilibrado, irmão. A Bíblia diz que nós temos que considerar, irmão, tanto o amor como a bondade como a severidade de Deus. Tem gente que só prega severidade, né? Deus severo. Mas não prega a bondade de Deus, a misericórdia, o perdão. E já tem gente que é o contrário.
prega tanto perdão, tanta misericórdia, que não prega a respeito da severidade de Deus. Tem que ser equilibrado. A Bíblia diz que nós temos que considerar tanto a bondade como a severidade de Deus. Tem gente que passa 10 anos na igreja, só prega a bondade de Deus, mas não prega a severidade. E já tem gente que sufoca os outros, né? Só severidade, severidade. Não prega o amor, não prega o perdão, não prega uma nova oportunidade. Tem que ser equilibrado, irmão. E aqui Amós 4:9, né? Deus ele vai estar fazendo referência a algo que é tipo o cumprimento de uma coisa que tinha lá em Deuteronômio 28, né? Como o povo não fez a parte dele nessa parte da aliança, Deus também permitiu um monte de coisa. Se perdeu vinha, se perdeu horta, plantação, né? Teve momentos que veio gafanhoto e comeu foi tudo. Comeu tudo, gafanhoto comeu tudo. Amós 4:9. Por quê? Porque o povo não fez a parte deles. E trazendo para o Novo Testamento, irmão, tem momento que também, se eu e você não fizermos a nossa parte, também a bênção de Deus não vem até a minha e a tua casa, não. Na minha igreja não tem isso, mas tem na Bíblia. Na minha igreja não tem isso, mas tem na Bíblia. Lá tem o culpa se onde tu se congrega. O povo não está preocupado em formar gente convertida, lá tem o culpa. Lá tem o culpa se onde tu se congrega, o povo não está nem aí, se o povo é crente, se não é, o importante é encher os bancos. Lá estou preocupado com isso, meu negócio é com Bíblia. Eu não gosto dessas pregas. Sabe por que eu não acredito na pregação do Messias? Por quê? É porque lá onde eu prego não tem essas coisas. Lá ninguém lê Bíblia. E quanto menos gente linguaruda, melhor. Quanto menos obreiro que prega como Messias, melhor. Porque aí não bagunça o coreto. Não bagunça o coreto. Gente da raça do Messias só presta sofrendo. Cala essa boca. Muita pedra de tropeço para ele tropeçar, cair logo, calar logo a boca dele. Né? Tem um monte de gente aí já glorificando. Que teve um cantor aí evangélico de renome nacional que parece que fez besteira. Aí já tem alguém usando isso como desculpa para dizer: até que os antigos não eram tão santos. Até que tem gente glorificando já aí a queda de um cantor aí. Até que os antigos não são tão santos. Tinha desmantelado também. Tem gente usando isso aí como desculpa para cair no desmantelo. Né? Se o J Neto se desmantelou, vou me desmantelar também. Vixe, falei o nome do homem. Cantando: quando eu cheguei aqui, meu senhor já estava com a garrafa ali de cerveja ali. Quando eu cheguei aqui, meu senhor já estava... Aí o povo todo zombando do cara e dizendo: até que os mais antigos não eram tão santos. Messias, o que é que tu tá fazendo aí? Eu tô aqui trabalhando nas minhas redes sociais, né? Eu prego nas redes sociais também. Quinto exemplo de correção divina desprezada. Sofonias 3:7. Era para ter gente me ajudando. Tem que ficar com raiva de mim, né? Sofonias 3:7. Eu dizia: certamente me temereis e me aceitareis a disciplina, e assim a sua morada não seria destruída, segundo o que havia determinado. Mas eles se levantaram de madrugada e corromperam todos os seus atos, né? Sofonias 3:7. Aqui o contexto é o seguinte. Sofonias 3:7. Deus tinha trazido juízo às outras nações. Algumas nações ali vizinhas a Israel. Deus tinha pesado a mão. Deus tinha trazido juízo. Aí qual era vou usar a expressão aqui. Qual era a expectativa de Deus? Era a seguinte: poxa, o meu povo está vendo o que eu fiz com o povo descrente. Então isso vai gerar no que no meu povo? No povo de Israel? Temor. Aí Deus criou tipo aquela expectativa. Não, eles agora vão dar fruto. Aí quando foram lá, rapaz, nem com o exemplo dos outros eles se converteram. É igual Jesus quando chegou naquela figueira, né? Foi na figueira, né? Esperando achar algum fruto, não achou nenhum. Aí amaldiçoou a figueira. Né? Pois isso foi o que aconteceu aqui em Sofonias 3:7. Deus pesou a mão em algumas nações estrangeiras. E aí ele criou uma expectativa. Ele pensou: talvez agora o meu povo se converta. Porque eles vão ver a maneira com que eu trato com o pecado. Aí foi muito pelo contrário. Deus olhou assim: rapaz, o povo foi pior. Eles agora estão levantando bem cedinho de madrugada para cair na bagaceira. Não é assim às vezes, irmão? Não é assim às vezes? Tem momento que a pessoa vê acontecer algo com alguém por causa do pecado.
Acontece uma coisa chata, uma coisa ruim. E em vez da pessoa pensar, cara, eu vou me converter, vou mudar de vida. Igual a história de um pregador que eu vi, né? Que ele estava afastado dos caminhos do Senhor. Mas aí um amigo dele morreu sem Deus. E quando o amigo dele morreu sem Deus, que ele olhou pro caixão do amigo dele, ele botou a cabeça no lugar e se reconciliou com Deus. Tem gente que, em vez de fazer como esse pregador que eu acabei de dizer, faz recair mais na bagaceira ainda. A pessoa não se emenda não, irmão. Tem gente que não se emenda não. Sofonias 3:7. Deus pensou, rapaz, agora esse povo vai se converter. Em vez do povo se converter, piorou foi a situação. O povo acordou, foi bem cedinho para cair na bagaceira, fazer o que não era para fazer. Que Deus tenha misericórdia da minha e da tua vida. Messias, o que é que eu tenho que fazer? Com relação à pregação, mensagens que são um pouco mais severas. Sabe o que é que você tem que fazer? Quando a mensagem for dura, e você sentir que não é contigo, glorifique a Deus. Agora, quando você notar que está pegando em você, que aquilo ali que está sendo ministrado da palavra está indo encontrar o que tu está fazendo, eu e você temos que fazer, sabe o quê? Temos que nos se dobrar diante de Deus e dizer, Senhor, me ajuda. Estou precisando me converter. Não imitar o exemplo dessa geração que está vindo aí. Que nós estamos, irmãos, sabe igual ao quê? Eu e você hoje, no dia de hoje, igreja. Estou falando em questão de Brasil, Ceará, Fortaleza. Nós estamos igual no período dos juízes. Tu já leu o livro dos juízes? Já leu o livro de juízes lá no Velho Testamento. Tu é mais crente do que eu. Tu é muito mais crente do que eu. É por isso que tu não quer nem conversa comigo. É por isso que tu me convida para pregar na tua igreja. Por quê? Porque tu é mais crente do que eu. Aí lá tu não vai querer um desmantelado para tapar. Tu não vai querer desmantelado pregando na tua igreja, né? Por isso que tu não me chama para pregar lá. Até suei com essa agora. Você já leu o livro de... Eu já falei isso algumas vezes. Estou falando questão geral. Estou falando agora questão igreja. Igreja. Nós não ensinamos.
dos dentro da igreja, é quem recebe a exortação. Que blasfema, né? Se tu é Deus mesmo, desce daí. Se tu é Deus mesmo, desce daí. Irmão, vamos encerrar essa reflexão orando, pedindo a Deus que Ele me ajude e te ajude a não agir como um bastardo na igreja. O que é um bastardo? É uma pessoa que não é filho legítimo. Filho legítimo, segundo a Bíblia, Hebreus 12:5, recebe a correção. E eu creio que essa aqui foi a parte mais contundente da nossa pregação. Qual? É que, e se hoje a igreja está com muito bastardo, espiritualmente falando, e não filho legítimo de Deus, a culpa é minha e é tua. Que nas nossas pregações dizemos, não escute aquele pastor, não escute aquela pastora, não escute aquele tipo de pregação. Não, aqui nessa igreja esse tipo de pregação não entra. Você está contribuindo com o aumento, não de filhos legítimos, mas de bastardo, espiritualmente. A culpa é minha e é tua, botando o povo no mau costume.
A igreja é cheia de gente não convertida, né? Que não recebe mais esse